Bom dia, boa tarde ou muito boa noite. Espero que vocês estejam bem nesse dia e preparado para ouvir mais um podcast do Ciência Explica. Hoje falaremos sobre a tuberculose e como ela atingiu a vida das pessoas na época de 1839 a 1937. Como ela surgiu, como ela foi combatida. Para começarmos esse nosso podcast, vamos falar sobre a tuberculose, como a tuberculose surgiu e como ela foi tratada ao longo dos anos. A tuberculose obteve uma identificação muito tardia. Ela só foi identificada como doença única ao iniciozinho do século XIX, sendo batizada em 1839 por um professor alemão de medicina chamado Jonathan Lucas Scolen. Nesses primeiros anos de estudo, e a doença se propagando pelo mundo inteiro, os estudos demonstram que a tuberculose podia ser transmitida diretamente de uma pessoa para outra pela inalação de gotículas provenientes da tosse da pessoa contaminada. Qualquer pessoa contaminada estivesse em um local com mais pessoas e essas pessoas inalassem essas gotículas, havia uma grande chance dessas pessoas adquirirem a tuberculose de maneira muito silenciosa. Por isso que, para evitar a disseminação da doença, os doentes passaram a ser enviados para se tratar em instituições conhecidas como sanatórios. Essas internações comumente representavam sentenças de morte para aquelas pessoas que eram mais velhas ou tinham doenças promíscuas onde a tuberculose se afetasse mais. E era frequente que os tuberculosos permanecem nos sanatórios pelo resto de suas vidas. A outra causa da tuberculose em seres humanos, as duas bactérias Mycobacterium bovis, representada no gado, pode ser transmitida pelo consumo de leite não pasteurizado. Porém, a mais comum, que era transmitida pela tuberculose, causada por outro bacilo conhecido como Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, que é mais falado. O bacilo de Koch infecta milhões de indivíduos todo ano. A OMS tem estimativa que cerca de um terço da população mundial, no caso 2 bilhões de pessoas, estejam hospedando esse germe em seu organismo sem saber que estão ali. Então, aquele germe fica no seu organismo ali de modo silencioso até que você contrai alguma doença promíscua de tuberculose, como, por exemplo, uma gripe, para você ter esse avanço para a tuberculose. Mas no caso de hoje em dia, são mais erradicados do que antigamente. E ocorreram e ocorrem até hoje muitas vítimas de tuberculose. Milhões de vítimas, dentre elas, são em locais onde a maioria dentre elas, são pessoas com condições péssimas de vida e de saúde e financeira. Então, por exemplo, onde a situação de vida é precária da pessoa e ela tem esse germe no seu organismo, é mais fácil e bem promíscuo dela contrair essa doença do que de uma pessoa que tem tem a estrutura médica, tem uma condição de vida boa, média, do que essa outra pessoa. Então, por isso que desses locais mais precários que são locais onde atingem mais os infectados. E o primeiro êxito ao combate a essa doença foi alcançado alguns anos depois da pesquisa pioneira de Koch e Scolen, graças ao trabalho dos médicos franceses Albert Camus e Camille Guerin, que desenvolveram acidentalmente uma vacina contra a tuberculose humana, a partir das linhagens acentuadas da tuberculose bovina. Então quer dizer que esses dois cientistas, acidentalmente, estavam produzindo uma vacina para a tuberculose bovina, que era da onde as pessoas contraíram a tuberculose. Acidentalmente eles desenvolveram a vacina da tuberculose bovina e após linhagens ali de consertos ali, alterações da vacina, eles chegaram a desenvolver a vacina humana, que é conhecida até hoje como BCG. E com as melhorias da saúde pública ao passar dos anos, aliados da vacinação, porque naquela época do século XIX tinha muitas pessoas, né, a população era muito contra a vacina, pois acharam que era um meio do governo de controlar, não gostavam de ser vacinados. E por isso que teve muitas mortes durante daquela época ali. Então, passou a ter mais aliados da vacinação durante aquele tempo, por causa que estava evitando mais mortes, e antibióticos também que foram criados. Então, a partir do século XX ali, então, quer dizer, durou um século todo, essa época que a tuberculose mais se agravou, durou um século, a incidência da tuberculose foi reduzida bem drasticamente. E agora,
iremos falar, né? Vou falar para vocês sobre a tuberculose na vida dos brasileiros, que foi uma grande novela, foi uma, foi uma época bem pesada. E se vocês perguntarem a familiares que vocês possuem aí com mais idade, vocês vão saber que eles vão falar para vocês que foi uma época bem barra pesada mesmo naquela época ali. E desde quando a tuberculose foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil, os números de morte continuam até hoje nas regiões mais pobres do Brasil. Continua, tem gente que morre, milhares de pessoas continuam morrendo de tuberculose hoje em dia no Brasil. E porque é uma população mais precária, não tem muito acesso à vacina, não tem muito acesso a medicamentos. E as pessoas, a população mais vulnerável aqui no Brasil são os moradores de rua, a população carcerária, os infectados pelo HIV, a população indígena que em geral vive uma situação de pobreza e tem 3 vezes o risco de contrair a doença. A situação da tuberculose nos dias de hoje, nos dias atuais, são bem melhores do que no passado no Brasil em 1910, por exemplo, pois a ausência de meios eficientes para combater a tuberculose fez com que essa doença continuasse, vitimando prematuramente grandes números de pessoas aqui no Brasil. Nessa época, onde grandes nomes da música brasileira, poetas, escritores, pintores vieram a falecer devido a essa doença, como Noel Rosa, que iremos falar mais tarde sobre ele, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos. Essas pessoas faleceram muito jovens, prematuramente, por conta dessa doença, porque não tinham meios eficientes para combater a tuberculose. Nem era por falta do dinheiro, por falta de os artistas ali não conseguiam comprar os medicamentos. Não foi por causa disso, é porque realmente não tinha medicamentos para comprar para combater essa doença. Então acabaram que eles vieram a falecer muito prematuramente, né? Uma grande tristeza para nós brasileiros. E hoje, né, iremos falar sobre uma estrela que o Brasil perdeu por conta dessa doença, né? Por conta da tuberculose. Estamos falando sobre Noel Rosa, que eu já havia falado para vocês anteriormente, que ele faleceu, né, durante a tuberculose. Noel Rosa é autor de músicas muito queridas pelos brasileiros, como a Último Desejo, Gago Apaixonado, Com Que Roupa, entre outras muitas músicas especiais para nós, né? Para nós jovens, como eu, tenho 17 anos, não é tão ou marcou minha vida, mas para familiares seus aí que possuem mais idade, ou para você mesmo que está escutando esse podcast, marcou sua vida. Noel Rosa, pô, foi uma música muito, nossa, me toca até hoje, porque eu conheci através do meu avô e, cara, Noel Rosa, sinceramente, é para mim um dos melhores artistas brasileiros que eu já escutei. Então, eu vou falar mais um pouco sobre a vida dele, né? Como ele veio a falecer tão precocemente por conta da tuberculose. Vou contar mais da história dele para vocês. Noel Rosa nasceu marcado pela forceps, que ele fraturou e afundou o maxilar inferior, provocando também a paralisia parcial no lado direito do seu rosto, que é uma doença que ele infelizmente nasceu com ela, né? E que com o passar do tempo, essa doença já ia se agravando e quando chegou a fase adulta de vez, ele fez uma cirurgia, mas as marcas ficou acentuadas em seu rosto pelo resto da vida. Uma curiosidade também do Noel Rosa, que eu gosto de falar, é que ele cursou medicina por 2 longos anos. Depois desses 2 longos anos, ele já estava mais focado na música, depois ele começou a dançar, começou a focar mais na música. Ele começou a falar, pô, eu quero focar na música. Ele pensou, cara, eu não quero focar na medicina, eu descobri uma paixão minha e ele decidiu focar mais na música. E em 1934, Noel Rosa se casa com Linda Laura, né? Ele se casou em 1934, mas a fama que ele tinha lá, ele tinha várias amantes, passava noites pelos cabarés, bairros da Lapa, no Rio de Janeiro, cantando, bebendo, fumando, realmente adquirindo uma vida boêmia, né? Que atrapalhou muito a vida dele. E em 1937, né, e ele adquiriu a tuberculose. Foi para Belo Horizonte procurar tratamento na SAD, mas realmente não tinha um tratamento muito eficaz naquela época para a tuberculose.
Aí na volta para o Rio de Janeiro, achando-se curado, ele volta à vida que ele tinha antes, né? Beber, fumar, passar noites em claro, que se agravou muito, pois ele já tinha tuberculose e o que ele andava fazendo, a vida dele que ele andava, né, vivendo, atrapalhava muito, porque fez com que a tuberculose devastasse ele. E Noel Rosa morreu de tuberculose no dia 4 de maio de 1937 em sua casa no Rio de Janeiro, ao lado de sua esposa. E com apenas 26 anos, Noel Rosa havia falecido, que foi uma grande tristeza para o Brasil inteiro. Tenho certeza que ele marcou a vida de muitos brasileiros. E até hoje, Noel Rosa é homenageado em filmes, peças de teatros e entre outras coisas. Então, é isso, meus ouvintes. Eu vou finalizando o podcast mais um podcast do Ciência Explica, né? Podcast mais informativo, né? Que eu trouxe para vocês. E eu agradeço de coração quem ficou aqui até o fim comigo. E até o próximo podcast. E um grande abraço, meu, Gabriel Rodrigues, para vocês que me ficaram escutando até o final. Até o próximo podcast.